Nós estamos aqui mais uma vez com você para mais uma edição do programa Amplo, Geral e Restrito. Um programa digital, nas redes sociais, sempre discutindo a realidade de Cuiabá, de Mato Grosso, e discutindo como? Através dos personagens, né, que fazem a vida política, administrativa de nossas cidades. Hoje nós temos o prazer de receber aqui dois parlamentares lá de Chapada dos Guimarães, que é uma cidade vizinha aqui de Cuiabá, muito querida por todos. Nós temos aqui o presidente da Câmara, é o Carlos Eduardo de Oliveira, mais conhecido como Carlinhos do PT, por enquanto, né? Que é o presidente da Câmara. É um prazer recebê-lo, Carlinhos. Prazer todo meu, Enoque. Agradeço aí o Factual, a Boa Mídia, a página do E, né, pela abertura desse espaço que está à disposição para fazer uma discussão aqui de alto nível e colocar todas as informações que a população, que as pessoas precisam saber sobre Chapada dos Guimarães. Também conosco o vereador Bozó. Dizer o nome dele parece que não adianta, o negócio é Bozó mesmo, ele é muito conhecido na cidade. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Prazer é todo meu, Enoque, pessoal do Factual, do Página do E e do Boa Mídia e o pessoal de toda a Baixada Cuiabana. Estamos aqui para esclarecer um pouco sobre a nossa pequena e pacata Chapada, mas amada. É o bairro mais longe que Cuiabá tem. Perfeito. Também conosco, participando aqui, como ajudando nessa entrevista, o Paulo Bonfim, que é um ativista social e tem sido atuado como um correspondente da página do E, lá em Chapada, escrito muita matéria, acompanhado. Prazer recebê-lo, Paulo. Meu. O Bozó falou aqui de Cuiabá, englobando um pouco a Chapada. E todo mundo se preocupa, né, com a Chapada, todo mundo se interessa pela Chapada, principalmente numa época como essa. Estamos chegando no fim de ano, época de festa, época de relaxar. Muita gente, em vez de viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, vai para a Chapada, vai curtir a Chapada, vai curtir os seus eventos. E a Chapada, ao mesmo tempo, tem uma crise político-administrativa. E a gente fica se perguntando, esse fim de ano, vereador Carlinhos, vai ser tranquilo na Chapada? Vai se poder curtir a Chapada com sossego e com a calma de sempre? Olha, como sempre, Chapada é um município que eu acho que é amado por todos, né? Então, independentemente de ter alguma atividade, ali, alguma programação oficial pela prefeitura, a população, principalmente cuiabana, que gosta de Chapada, que tem residência de veraneio, ele vai para Chapada, vai curtir a nossa querida, como diz o Bozó, nossa querida e pacata cidade. E o que a gente espera, até no presente momento, não tem nada de programação oficial da prefeitura, mas o que a gente espera é que a prefeitura sim coloque uma atividade festiva, né, para que a gente possa virar o ano e as pessoas poderem curtirem Chapada, né? Lá acontece muitos réveillões particulares, né? Exatamente, muitas propriedades particulares ali, que o pessoal vai, nos condomínios, nas casas de alto padrão que tem lá, sempre tem as festas particulares. E por si só, a cidade, pelo clima, pelo ambiente pacato, pela hospitalidade dos moradores de Chapada dos Guimarães, as pessoas deixa um pouquinho aqui esse, vamos dizer assim, o vulco-vulco de Cuiabá e vai para Chapada, curtir a nossa cidade, de maneira espontânea. E a gente fica perguntando, esse final de ano, Bozó, você que está comandando uma CPI lá na Câmara, quem for para Chapada, quem for descansar e festar nesse final de ano em Chapada, tem a certeza que vai encontrar água na sua residência? Como é que está os coisas? Embora a gente é presidente da CPI do desabastecimento, Enoque, a gente acredita piamente que não vai ter problema de água, até porque o SAAI, né, que é o órgão gestor da distribuição de água em Chapada, embora com todos esses problemas da obra nova e que não correspondeu até hoje às expectativas, estavam com 2 bombas queimadas, mas hoje tem uma pessoa muito competente no SAAI, que é o Jodemilson. Ele já providenciou, né, pagou com dinheiro do próprio SAAI em torno de 140 mil, 150 o conserto das 2 bombas, e com certeza, com esse serviço que ele fez aí, o abastecimento está garantido e a gente espera que tenha realmente uma festa de paz lá na Chapada para atender não só os nossos munícipes, mas como disse, né, Chapada praticamente
um bairro mais distante de Cuiabá e as pessoas que de um poder aquisitivo menor, eles preferem muito mais ir para Chapada do que fazer essas viagens, ainda mais que esse dólar na casa que está, a Chapada é a Miami. Tem que esquecer Miami. Tem que esquecer Miami. Paulo, a sua questão aí, Paulo. Eu tenho algumas preocupações. Preocupações estas que são fundamentadas, vereador Bozó, no dia a dia da sociedade de Chapada. É interessante a sua observação a respeito da nova direção do SAI, do diretor-presidente, o senhor Jodemilson, e a sua competência, que nós reconhecemos como sendo real, mas existem algumas questões relativamente ao abastecimento. Ontem, por exemplo, não tinha água em muitas partes da cidade, chovendo. Paulo, eu como fui diretor do SAI por 3 anos e 3 meses, entendo que a água para ser captada, ela tem que estar límpida, né? Ontem choveu demasiadamente em Chapada, né? E quando acontece isso, tem que esperar as captações limparem um pouco para depois captar, porque senão se utiliza muita química e não é uma praxe nossa. Infelizmente a gente tem que esperar um certo tempo para depois pegar uma água para utilizar no máximo cloro, ao invés de sulfato, porque, né, a gente entende que quanto a isso, o problema de ontem, o problema claro é isso, é a chuva em demasia. Por isso que aconteceu isso, mas eu acho que tirando isso, sem problema, eu creio que vamos ter água sim nessas festas. O tempo de decantação, utilizando-se produto químico, ele varia muito para mais do processo natural? Demora, sim, com certeza. Aquela captação do zeolito é a captação do zeolito. E do monjolo é uma captação que leva aí de 2 a 3 horas para a água ficar em condições de ser captada para depois tratar com cloro e sulfato. Antes disso não há condições, que os riachos descem muita sujeira, coisa assustadora realmente. Nós aqui da Chapada acompanhamos esse negócio da água nós aqui de Cuiabá acompanhamos o negócio da água da Chapada através das campanhas eleitorais. Tem aqui o folclórico candidato Mandioca, que ele já concorreu aí umas 3 vezes, dizendo que bastava botar aí uns bambus descendo lá na Chapada, ia jorrar a água aqui em Cuiabá para a vida inteira. Então a gente fica imaginando que é um paraíso de água lá, mas aí falta água. Por que isso acontece? Quais são esses riachos, de onde é tirada a água? Tá secando também os riachos lá de Chapada? Qual o problema, vereador? O nosso município, a área urbana ali, a sede do município, né, onde está o aglomerado dos moradores, a gente está aproximadamente 830 metros do nível do mar. Certo. E Chapada dos Guimarães é conhecida realmente por isso. Tem o Lago do Manso, aquela imensidão, mais água que a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, né, na terra dos senhores. Os fugitivos do Rio. Só que é o seguinte, lá a gente, dentro da cidade, nós temos a captação da Quineira, do Monjolo e do antigo Buracão. Só usa nesse período de estiagem. Que usa nesse período que não está chovendo tanto. A nova captação ela fica 12 quilômetros longe da sede do SAI. É o Rio? Isso. Um córrego do Zelito. Córrego do Zelito. E o desnível durante esse trajeto é de cerca de 400 metros. Abaixo, então, tem que subir. Exatamente. Então o município está num plano mais alto e as águas onde traz essa famosa, essa fama que o município tem de ser um município com muita água e tal, ele está mais um pouco para baixo. Tá abaixo. Então a gente tem para Chapada tem que subir. Desceria para Cuiabá. Justo. Segundo o Mandioca. Segundo o Mandioca. Então nós temos esse problema. Essa obra, quando ela começou a ser sonhada, pensada lá atrás, era o sonho de todo mundo, de todos os moradores e de quem gostava da Chapada, porque seria uma obra que resolveria de uma vez por todas, né? Esse problema de você ia para Chapada não tinha garantia que você ia conseguir tomar banho. Então você já ia ter que esperar um pouquinho mais e um pouco mais no final da tarde, tomar do banho cheirosinho
colocar um perfume dentro da sua mala e, né, passando o tempo você jogar um perfume e ficava por isso mesmo. Mas o que a gente se deparou é que uma obra grandiosa, cara, que começou com o seu orçamento inicial lá atrás de aproximadamente 4 milhões de reais e foi subindo esse orçamento ao longo do tempo, passou-se para 10 milhões, para 12 milhões e finalizou a obra com aproximadamente com um total de 20 milhões de reais. O que era 4 virou 20? O que era 4 virou O que 20. encareceu aí? Então, encareceu aí a CPI, né, que foi instalada lá na Câmara Municipal, que vai apontar tudo isso, o porquê que encareceu e o porquê que, além de encarecer, não está funcionando como deveria funcionar. Né? Porque é inadmissível você pegar uma obra com pouco tempo de inauguração, tem o que, um ano, né, aproximadamente? Um ano. Mas essa captação nova, ela deu problema com 2 meses. Ela foi inaugurada em janeiro, no carnaval de 2018, ela deu problema. Ela queimou uma bomba e o carnaval ficou comprometido, né? Então, exatamente. Por isso que a CPI... 2 meses já tinha problema? 2 meses... Quem foi o pé frio? Foi o Will Santos, Pedro Tax? Quem é que estava lá? Telmo Oliveira, na verdade são os quadros, né? Já estava lá na época o diretor do SAI, a prefeita Telmo, Wilson Santos e o Pedro Táxi inaugurando e girando ali as manobras para poder... Festa, isso. Então, teve talvez... filmete na televisão. Isso. Em 2 meses tinha problema. E aí? 2 meses deu problema. Aí consertaram, né? E não deu mais problema. Aí, um ano já, agora em 2019, a gente teve uma forte crise hídrica de novo, porque as 2 bombas queimaram. E por isso que é a CPI. A CPI, nós vereadores não temos poder punitivo, mas a CPI é para apurar os responsáveis, porque a gente tem que entender que tem que ter um responsável por esses problemas. Como bem disse o presidente Carlinhos, uma obra de quase 20 milhões. Um ano queimam as 2 bombas e ninguém se responsabiliza pela garantia da obra, tem alguma coisa errada. É isso que a Câmara quer apurar. A CPI começou dia 26 agora, com um requerimento de minha pessoa. Eu sou o presidente, o vereador Mariano é membro e a vereadora Rosa relatora. A gente já encaminhou documentos para o Ministério Público. O Ministério Público também está com um procedimento paralelo à nossa CPI. E a gente já encaminhou documentos solicitando os projetos, tanto para a CECINFRA, que substituiu a CECID, quanto para a FUNASA, para que a gente possa ter em mãos os documentos, os projetos dessa obra. É a maior obra que Chapada já teve. Tirando o asfaltamento, é a maior obra que Chapada já teve. Então, é muito triste uma obra de quase 20 milhões, que queima os 2 motores e ninguém quer saber o porquê. O pobre do SAI, que teve que desembolsar 140 mil para arrumar os 2 motores. Entendeu? Os moradores não querem... tem uma garantia a obra? Qual foi a empreiteira que fez essa obra? Quem fez a obra foi a Inhambi. Essa obra é uma obra do governo federal, através da FUNASA, né? E ela foi contratada pela CECID. Mas a empresa responsável pela construção foi a Inhambiquaras, né? Sim. E aí, resumindo, ninguém sabe... Da família do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho? Eu acho que ele deve ser da família, mas ele não tem o nome lá porque ele exerce cargo público, né? Então, mas deve ser sim da família do Botelho. A gente ouve falar da família do Botelho. Mas isso para nós é o de menos. A gente quer saber o que está acontecendo. Houve erro de projeto? Isso. Houve erro de execução? Para o motor estar queimando repetidamente. É isso que intriga nós vereadores, e eu acho que o único que não pode sofrer com essa situação são os munícipes que pagam seus impostos em dias, sacrificam, não tem, lá em Chapada não tem nenhuma indústria, a não ser a Lebrinha, então... Mas tem um comércio, né? Tem o comércio. Restaurante que depende muito de água. Com certeza, isso é que... Colégios, os colégios. Isso que é a nossa intenção, é apurar os responsáveis e encaminhar o relatório para o Ministério Público para que ele possa tomar as devidas providências. Você começou a trabalhar com seus companheiros aí, o Mariano e a Rosa, no dia 26. Até quando essa investigação prossegue? A
Câmara, a estrutura da presidência colabora de alguma forma? Sim, o presidente tem colaborado e muito com essa CPI. A duração da CPI são 3 meses, né, 90 dias. Embora ela começou dia 26, agora a gente tem os recessos normais, o nosso legislativo tem, o judiciário tem, então o executivo tem. Ela possivelmente vai estender mais até fevereiro, março, mas a gente espera realmente chegar nos responsáveis por esse descaso. E caso haja necessidade de prorrogação, né, sim, já pode ser ela prorrogada pode ser uma vez. Isso, pode ser prorrogado uma vez por mais 90 dias. Né? E aí a gente precisa também ter um entendimento do plenário da Câmara aprovar essa prorrogação. Mas eu acho que é um tema que todos, independente de posicionamento, de oposição ou situação, querem obter essa resposta. Porque é inadmissível, a população está sofrendo muito, como o Bozotti disse, e eu acho que a gente tem que apontar os responsáveis e fazer esses responsáveis cumprir com a sua parte. Senhor presidente, eu como egresso da máquina pública, eu tenho algumas considerações a fazer. Notem bem, em 36 meses de gestão, desta atual gestão, nós já estamos no 7º diretor-presidente do SAI. Isso representa uma troca de 5 em 5 meses de direção. E nesses 36 meses, o único cargo mantido durante todo esse período é o cargo de diretor técnico. Existe alguma condição de haver... Existe diretor-presidente e diretor técnico? Isso. Existe alguma condição de haver equilíbrio na administração pública, se trocando durante 36 meses, 7 vezes o cargo de diretor-presidente? Olha, quem nomeia isso aí? O vereador Francia? Eu quero o meu, como é que é? Olha, a gente sabe que quem nomeia de direito, né? Quem nomeia por direito é a prefeita. A prefeita tem esse poder discricionário dela lá e ela é que nomeia. Mas, de fato, quem nomeia é o grupo político que está em volta dela, a base dela na Câmara, que indica, que de repente faz as indicações. Hoje, como o vereador Bozotti muito bem disse, é um servidor efetivo que gere ali esse departamento, esse sistema autônomo de água e esgoto do município. Mas, nos causa estranheza, sim, esse número de trocas, né? Assim, você praticamente interrompe a continuidade de um trabalho, do serviço que está sendo feito. E o SAI, sim, é um exemplo de má gestão, talvez não somente ali do órgão em si, mas de toda a gestão da prefeita Thelma, e que resulta nessa grave crise que a gente está sofrendo hoje lá no município. Eu acredito que essa questão toda, não obstante os aspectos técnicos, vereador Bozotti, mas é uma questão muito mais moral. 7 meses, 5 meses para um exercício de uma diretoria de presidência do SAI é muito pouco. É muito pouco. E me vem, então, a seguinte observação. A diretoria técnica, sempre mantida, e os problemas sempre acontecendo. Não teria alguma coisa de errado? Paulo, como o presidente disse, né? Se fosse um outro, a caneta da prefeita Thelma, entendeu? Pode ter coisa errada, mas o rapaz que desempenha essa função técnica é correligionário da prefeita, entendeu? É querido da prefeita, então fica muito difícil e nós não podemos interferir nisso. Pelo menos eu e o presidente Carlinhos, e eu acho que a nossa linha de raciocínio não é meter o dedo na administração e falar, troca fulano. Daí é uma atribuição dela, a gente entende que como errada, mas queria eu que fosse só isso, porque secretária de Educação já trocou 3, 4 vezes, secretária de Finanças já trocou 5 vezes, não temos secretária de Esportes, não tem. Então, quer dizer, queríamos nós
que o problema de Chapada fosse só o SAAI. Queríamos nós. Vereador Carim, vocês, os vereadores da Câmara, têm um bom diálogo com a prefeita? Vocês se sentem com tantos problemas? Eu imagino que a população com essa questão da água deve ficar com os cabelos em pé. E como é que vocês dialogam com a administração pública? Olha, eu, Bozó, vereadora Rosa, vereador Mariano, outros vereadores, nós somos eleitos na condição de oposição. E assim nós decidimos continuar na oposição. Mas uma oposição construtiva, uma oposição que sempre é colocado os temas do município, os problemas do município, em primeiro lugar. Nesse período todo, o Bozó foi presidente no primeiro biênio e eu estou agora no segundo biênio. Nesse período todo, dos 36 meses de governo, nós reprovamos apenas 4 projetos que o Executivo enviou para a Câmara. Então, quando envia algum projeto para a Câmara, a gente chama o diálogo, sim. Nós chamamos os representantes da prefeita, sim. O procurador do município, que sempre faz o papel de dialogar com o Poder Legislativo, a gente sempre está conversando. Agora, infelizmente, o diálogo com a prefeita em si, que é a pessoa que está com a caneta na mão e que dá a última palavra, é ruim. É ruim por quê? Porque ela está muito mais preocupada em vender uma imagem de Chapada dos Guimarães que não existe lá na prática, na realidade. Principalmente aqui em Cuiabá, na nossa capital, na Baixada Cuiabana. Inclusive, ela deu recentemente uma entrevista no site Media News. Essa semana, né? Essa semana, que inclusive colocou a possibilidade dela ser candidata à reeleição e colocou dados lá do município que não procede com o que a gente vive na realidade. Que dados seriam esses? Por exemplo, ela culpa a crise que ela sofre na gestão dela hoje pela falta de arrecadação, pela diminuição da arrecadação. Coisa que não procede. Nós tivemos um aumento durante, se compreendermos aqui o mesmo período de janeiro a novembro de 2018, janeiro a novembro de 2019, compararmos aqui, o município subiu a arrecadação em quase 5%. É um acréscimo pequeno, mas só o fato e de somando os IPTUs e também os repasses federais, né? O ICMS, que é repassado do governo do estado, né? O fundo da educação, tem os repasses da saúde também. Então, Chapada dos Guimarães está sofrendo a crise financeira como no Brasil todo, porém não tão grave como muitos lugares. Então, várias coisas que ela coloca, inclusive na matéria, ela diz que tem algumas receitas que diminuiu até 50%, uma coisa que não procede. Qual seria essa receita? Ela não explica qual a receita que é essa. Ela fala dos repasses federais. Faltou curiosidade ao repórter do News? Talvez sim. Mas os repasses federais e estaduais, se a gente compreender, ele teve acréscimo. Um pequeno acréscimo, é verdade, mas não diminuiu. Olha, 5% em um PIB brasileiro de pouco mais de 0,5% é um luxo. É um incremento de receita considerável. Nos últimos 12 meses, o Brasil... Todo mundo se queixa de queda. E ela fala de queda. Ela fala de queda, mas os números... Os dados... Os números que está lá no portal Transparência, inclusive da Prefeitura, quem quiser pode acessar lá no portal Transparência, você vai ver, se comparar o período de 2019 até o presente momento, você vai comparar e vai ver que a receita do município, ao invés de diminuir como ela diz, a receita subiu. Até o presente momento, o município já arrecadou... Agora em 2019? Em 2019, o município já arrecadou 48 milhões de reais. Isso total, né? O total dos receitos, dos tributos municipais, os repasses federais e estaduais. Então, 48 milhões de reais. A receita estimada da lei orçamentária é 53, 54 52 milhões. 52 milhões, né? 52 milhões. Então faltam 4 milhões para que haja o equilíbrio. E nós temos a perspectiva de vir o repasse do leilão do petróleo e mais o FEX, que a gente está na iminência de que o governo Bolsonaro cumpra, né, a sua obrigação com o Estado de Mato Grosso. Então nós acreditamos que no mês de dezembro, e sempre tem no mês de dezembro aquele acréscimo no FPM que o governo federal manda para os municípios. A gente calcula aproximadamente uma receita de 8 milhões apenas em dezembro. Ou seja, que é o dobro dos meses, da média dos meses de janeiro a novembro. Então a crise só para completar seu comentário, só hoje,
né? Hoje é ontem, aliás, dia 10, entra o repasse do governo federal. Só ontem a Prefeitura Municipal já recebeu 2 milhões e 100 mil. Então, E a folha lá não pesa? Aí. A folha pesa. E esse é um ponto que nós brigamos lá na Câmara Municipal. Por quê? Porque a estrutura que a Thelma montou, que a prefeita Thelma montou, de governo é muito pesada. Uma estrutura que o município não dá conta. 2 Quando a milhões e gente 400 fala, de folha. 2 milhões e 400 de folha com uma arrecadação de aproximadamente de uma média de 4 milhões e 200. Então, Ela ampliou através de concurso ou foi Não, nomeações? ampliou através de nomeações, praticamente ali a maioria desses cargos políticos, né, para contemplar o seu grupo político. E também contemplar aquelas pessoas que são indicadas para alguns vereadores, né, que são da base dela, que a gente entende também que talvez faça parte da administração, mas não dessa maneira. Tem que ter razoabilidade quando toma uma decisão dessa, o que a gente não está observando. O Paulo falou em crise moral. Não é ilegal nomear esses DAS, essas coisas, mas é imoral, Paulo? eu considero, de certa forma, imoral sim. Porque o vereador presidente acabou de nos dar uma notícia importantíssima. Há uma estimativa de superávit na receita em torno de 4 milhões de reais. Faltam 4 milhões para equilibrar com o que foi orçado, com a lei orçamentária, e projeta-se um superávit de mais 4 milhões. Justamente. Então, é um resultado de expectativa de receita muito considerável. Então, eu acredito que a questão da folha não seja até uma questão prioritária nesse momento. A questão prioritária... Reduzir a folha. Não é uma questão prioritária. A questão prioritária, sob meu ponto de vista, ou melhor, são os contratos administrativos que essa gestão está realizando. A forma como se está gerindo os recursos financeiros da prefeitura é que são terrivelmente equivocados. Como, por exemplo, nós temos hoje um contrato de cerca de 2 milhões de reais para sistema de controle e monitoramento de veículos. O que é isso? Uma prefeitura como Chapada? Mais 2 milhões e 100. É um CEMOB municipal? O que é? É um sistema de monitoramento e controle de veículos. Eletrônico, digital, E outro contrato GPS, pessoal. Pro GPS. E um outro contrato de 900 mil reais, quase 1 milhão, de aluguel, de locação de veículos. Nós temos... 3 milhões e 95 ano de aluguel de ônibus escolares. ônibus escolares, locação de veículos, 2 milhões fora o transporte escolar. 2 milhões e 100 para uma empresa trocar iluminação pública. Não tem pessoal da prefeitura? Não pode ser feito direto? Como é que é? Vocês que são gestores, como é que vocês encaram isso? Vocês têm questionado lá no plenário? Olha, eu imagino o seguinte, que algum serviço ele tem que ser terceirizado, mas com responsabilidade. O que a gente está vendo é as terceirizações, os contratos aí, sendo feitos de maneira irresponsável. Você pega hoje o passivo, os restos a pagar que está sendo deixado ao longo do tempo. Por exemplo, até 2016, nós tínhamos ali um resto a pagar inscrito de 5 milhões e 300. Já no primeiro ano da gestão, isso 2016, antes de ser entregue a prefeitura para a prefeita Thelma. No primeiro Quem ano... foi o prefeito anterior? Foi o Lizu Koberstein. Sim. Ele deixou então essa... Deixou até 2016, 31 de dezembro de 2016, 5 milhões e 300. Só no ano de 2017 já foi inscrito o resto a pagar de 2 milhões e 900 mil. Mais 3 milhões. Em 2018, mais 1 milhão e 700 mil. E em 2019, já está inscrito, somente em 2019, 7 milhões e 400 mil reais. Já nós temos um total aqui, só da gestão da prefeita Thelma, Em vez de abater a dívida, cresceu a dívida. 12 milhões e 100 mil reais de restos a pagar. Se continuar nessa toada, o próximo prefeito, a próxima gestão, ela vai pegar um município totalmente endividado, e a gente sabe que também o histórico, não é só responsabilidade exclusiva da prefeitura, o histórico que vem dos antecessores também não é nada agradável, mas agora está sendo mais aprofundado
ainda essa crise, essa questão de dívidas que o município tem com fornecedores, contratos que é feitos e não são pagos, muito em conta disso que o Paulo falou, de contratos sendo feitos de maneira irresponsável. E aí a gente faz uma seguinte reflexão na Câmara Municipal. A prefeita Thelma não conseguiu fazer 1 metro quadrado de asfalto, não conseguiu fazer a operação tapa-buraco no município, a iluminação pública deficiente, o serviço de saúde deficiente, a educação nossa deficiente, as estradas e pontes da zona rural também muito deficiente. Mas se de tudo isso, dos serviços públicos que não estão sendo prestados da maneira como a população espera e merece, mas se a saúde financeira e administrativa do município estivesse sendo organizada, valeria a pena. Por quê? Porque a próxima gestão teria a oportunidade de iniciar com a saúde financeira aqui, com a saúde administrativa em dia de qualidade, e aí sim prestar os serviços de qualidade para a população. Mas o que a gente vê é justamente o contrário, Enoque. A saúde financeira e administrativa do município, um caos, os serviços públicos não estão funcionando corretamente, então o futuro nosso aqui é um futuro de muito trabalho. Mas quando vocês falam em contratos, esses contratos, para serem firmados pela prefeitura, eles não passam sob o exame dos vereadores da Câmara? A maioria lá impõe Infelizmente virou praxe na administração pública fazer o seguinte, e eu imprimi hoje, né, alguns contratos do transporte coletivo. É coisa que aconteceu no mês 9, está aqui comigo, no mês 9, eles publicam no Diário Oficial 2, 3 meses depois. E não lançam no portal de transparência. E não somos informados e outro, a licitação na A Câmara não tem que dar já. Não. Esses contratos... Outra coisa que virou praxe em Chapada dos Guimarães, de ofício. Dispensa de licitação, virou praxe, dispensa de licitação. E mais especificamente o processo de adesão, a figura da adesão. Ah, tá. É um absurdo. Não se faz processo licitatório na administração pública municipal. É somente adesão. E muitas adesões até mesmo questionadas pelo próprio TCE. Vereador Carlinhos, nós temos esse contrato de R$2 milhões com esse sistema de monitoramento e controle de veículos. Essa adesão sendo questionada pelo TCE através do conselheiro João Batista, com um parecer 469, que o atual presidente do TCU tirou de pauta. Do TCE. Do TCE. Tirou de pauta. O presidente quem seria? O correligionário Guilherme Maluf. Tirou de pauta. São 13 prefeituras, incluindo Chapadas, com uma adesão fraudulenta, pelo menos é o que aponta o relatório da Secretaria de Controle Externo. O contrato original é onde? Está aderindo aqui? Alto Taquari. Ah, tá. Não é de Cuiabá, por exemplo? Não é de Cuiabá, é de Alto Taquari. O processo começou Cuiabá em Alto não Taquari. teria esse controle de gestão? Não, também tem. Chegou em Cuiabá, chegou em Várzea Grande, mas enfim, através do processo da adesão, a figura da adesão. Certo. Quer dizer, então adesão significa contratar uma mesma empresa? A mesma empresa, pendurada no mesmo processo licitatório. Bem lá de Alto Taquari. A Câmara não poderia tomar uma providência de, através de uma ação civil pública, para salvaguardar o interesse público? Porque se está pagando essa empresa está recebendo. E ninguém sabe que tipo de serviço está prestando. Eu acho que a Câmara poderia se antecipar, através de uma ação civil pública, uma ação popular, e sustar esses pagamentos. A ação civil pública, quem faz é o Ministério Público. Sim, uma ação popular. Uma ação popular e qualquer cidadão poderia fazer. Não, perdão. A Câmara tem a prerrogativa, os vereadores têm essa prerrogativa de salvaguardarem o interesse... Não, sim. Perdão. De tudo isso que a gente cita, a gente gostaria de ver o Tribunal de Contas, que já foi apontado pelo conselheiro, de tomar as decisões que devem ser tomadas. Já foi apontado, mas não foi decidido ainda pelo plenário do Tribunal de Contas. Então a gente gostaria que o Tribunal de Contas decidisse. Seria muito mais fácil, porque alguns números, alguns trabalhos técnicos, a gente não tem ali conhecimento técnico para poder, muitas vezes, falar está errado ou está certo. E o Tribunal de Contas seria esse órgão para nos embasar
uma informação mais técnica ali, mais detalhada. Eu acho, embora a olho nu, quando a gente observa esse contrato absurdo, uns contratos feitos de maneira absurda, só que eu acho que é mais prudente a gente aguardar essa decisão do Tribunal de Contas, né, porque já está em pauta do Tribunal de Contas, né, para poder tomar. Mas o que a gente vê, o descontrole da administração pública está ocasionando tudo isso. Por que não? Se a Prefeitura tem uma equipe de licitação, um departamento de licitação com pessoas técnicas e capacitadas para gerir isso, o porquê que fica tomando carona em ata de licitações de outros municípios? Eventualmente, beleza, a administração ela pode fazer isso, mas isso é corriqueiro dentro da administração atual. Há uns dias atrás eu fui abordado pela jornalista Lauristela Guimarães, ela tem lá um Explora Camarote, pousada. Camarote, uma pousada, ela estava preocupada, dizendo, que eu escrevo às vezes sobre o Chapada, o Paulo produz muita coisa lá para Paraná. Ela estava preocupada com a questão da prefeitura vai fechar, teve um decreto da TEL, as coisas, não ia ter nenhum evento de fim de ano, nenhuma estrutura para ajudar o turismo, que é muito explorado lá em Chapada. E essa preocupação dela, se justifica a Câmara, esse decreto da TEL preocupa vocês também, desativou muita coisa importante? Ela, na entrevista da Mídia News, disse que não, né? Como é que vocês avaliam isso? Não, porque ela editou o decreto 68 de 2019, realmente colocando a Prefeitura em recesso durante 53 dias. A Câmara entendeu que seria absurda essa decisão do prefeito, e nós entramos com um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto 68 do Poder Executivo. Então, 2 vereadores da base, que é da base dela, entenderam também que esse decreto 68 seria absurdo. Aderiram à proposta nossa, da oposição, e nós derrubamos os efeitos do decreto 68 da prefeita Thelma. Então a Lauristela pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Então a prefeita Thelma diz que não, por quê? Porque esse decreto não tem validade mais. Então a prefeitura hoje não porque ela quisesse, mas porque os vereadores... Porque a Câmara Municipal derrubou o decreto dela. Sustou, porque o regimento interno e a lei orgânica do município prevê que a Câmara pode sustar medidas do Poder Executivo, editadas pelo chefe do Poder Executivo, que, num caso, se tornem abusivos ao seu direito enquanto gestor municipal. Então a Câmara entendeu, derrubou o decreto. Ver se eu entendi bem, então ela fez o decreto e tal, e não consultou previamente vocês? Nem os vereadores da situação. Ela não liga, nem da situação? Não. Ela não liga, você é o presidente da Câmara, Isso. ela não liga, ô Carlinhos, vamos conversar, não tem isso lá? Não. O diálogo entre... O Bozó também foi presidente, ela conversou muito com a Thelma? Como? Difícil. Ela diálogo com ele. Ela, como bem disse o presidente, ela não conversa nem com os vereadores da base. Chegou na casa na semana passada a LOA 2020. Sim. Com um valor estratosférico de previsão de receita lá, de despesa de receita de 74 milhões. Subindo 40% sem explicação de onde. Nenhum vereador, nem da base, sabe explicar para nós o porquê desse exagero. A base não é chamada para ajudar a planejar. Nem a base. Imagina nós que somos oposições. Bem disse o presidente, nós somos oposições às coisas erradas. Nunca que a prefeita não pode reclamar da oposição em nada, porque sempre fomos favoráveis à Chapada. Nós somos contra esses desmandos que anda tendo. Nós estamos em época, Enoque, de fake news. Estaríamos vivendo uma gestão fake em Chapada, vereador Bozó? Acredito, faz desde 1º de janeiro de 2016. 17, né? 17. E aí, qual a perspectiva? O ano que vem é o ano de eleições, já existem movimentações das forças, até nessa entrevista ao Mídia News, ela diz, né? Há a possibilidade dela ser candidata. Domina a cena política a recandidatura dela, ou tem outros nomes sendo aventados lá na oposição? Surge alguém? Aqui em Cuiabá a oposição já está na cena, Abilinho, Diego, e lá, como é que estão as coisas? Olha, lá o nosso cenário, ele muda muito conforme algumas figuras colocam o nome ou retiram. Conforme a nuvem, como dizia conforme a nuvem. Ulisses Guimarães. E o Ulisses Guimarães, ele tem algumas frases, né, que é muito atual, né? Acho que vai ser para sempre isso daí.
Então as nuvens lá de Chapada se movimentam de maneira... E lá tem mais nuvem. Tem mais nuvens. Se movimenta de maneira, muitas vezes, assim, repentina, né? Então até uma até então sustentável, que não era... Chapada tem 4 estações num dia só. Começa no inverno, passa pela primavera, chega no outono e anoitece no verão. Por isso que tantas pessoas vão conhecer a Chapada e se interessam de estar na Chapada por causa disso. Até então, a prefeita Thelma sustentava que não era candidata à reeleição. E aí a própria base dela estava se movimentando para achar um nome, né? Inclusive alguns vereadores lá, que é da base dela, colocaram um nome. Mas com essa movimentação dela de assumir a reeleição, a candidatura à reeleição, mudou o cenário ali. Nós temos alguns candidatos na oposição que está sendo conversado para poder contrapor essa administração da prefeita Thelma. E fala-se o nome do ex-prefeito Gilberto, o atual vice-prefeito. Eu vejo, ex-prefeito Gilberto. Mas fala em vocês também. Fala em Carlinhos, fala assim, ex-deputado Roberto Nunes, fala assim, ex-delegado Bosco, entendeu? Fala assim Wilson Santos. O Wilson Santos, né? Parece que ele já... Ele tinha até, se ele quisesse ser candidato na Chapada, ele tinha até o dia 4 de outubro para transferir o domicílio eleitoral. Já passou. Cuiabá já está livre disso. Chapada, né? Já está livre. Chapada. Pode respirar um pouco mais aliviado. Nosso horário está, nessa primeiro encontro aqui, está se extinguindo, né, e tal. E nós certamente voltaremos a falar de Chapada, vamos convidar a prefeita para estar aqui, outras lideranças lá daquele município. Então vamos fechar, né, com as famosas considerações finais, típicas dos parlamentos. E, vereador Bozó, por favor, as suas preocupações aí nesse encerramento de entrevista. Queria agradecer o Factual, o Página do EI, o Boa Mídia. Obrigado pelo espaço, né? A gente é de cidade do interior, é difícil ter isso aqui. A nossa mídia aqui da capital não dá muita atenção. A mídia da capital, ela é mais estreita. É capital. Né? A mídia da capital é capital. O importante é que, né? Capital, a mídia da capital é capital. Mas tudo bem. A gente está com esse trabalho na Câmara CPI, a gente está trabalhando sério para apurar os verdadeiros responsáveis por esse desmando com essa obra da água. Pode contar comigo, com o vereador Mariano, com a vereadora Rosa Lisboa, que a gente vai estar empenhando o máximo. E esperamos ver você lá em Chapada. Independente, a gente não sabe a programação ainda do fim de ano, mas é mais um bairro distante que a capital tem, está de braços abertos, independente da infraestrutura que a gente tem hoje. As sessões da Câmara acontecem quando? O povo tem acompanhado? Tem, o presidente criou a sessão através do Facebook, está sendo bastante acompanhada, né? E as sessões são dia 10, 20 e 30 no site da Câmara, no Facebook da Câmara. Quem quiser lá também pode entrar. Com certeza será bem recebido. Não é secreto. Não, é bem do lado da igreja, na Praça Central. Presidente da Câmara. Então, Enoque, eu quero agradecer também aqui a abertura desse espaço, né? Que estará sempre aberto aqui. Maravilha. A página do EI, Boa Mídia, o Factual. E dizer que nós estamos fazendo o nosso trabalho no Poder Legislativo lá para poder amenizar um pouquinho da crise que o município de Chapada vive. Não apenas a crise financeira que está aí no Brasil todo, mas a crise política e a crise administrativa, né, local. Então nós estamos trabalhando... Cada um cuidando do seu quintal. Exatamente, cuidando do seu quintal. Nós estamos trabalhando, como o vereador Bozó disse, a Câmara Municipal fica ali do lado da igreja de Santana, né, o Santuário de Santana. Bem no centro No centro. O nosso plenário, a porta do plenário já é com a rua, você não tem que entrar em salas e corredores, já está totalmente aberta. Nós estamos agora transmitindo as sessões pelo Facebook, pelas redes sociais. E no intuito de aproximar... Dia 10, dia 20, dia 30. Exatamente. Só sintonizar. Só sintonizar que vai nos acompanhar. E aí a gente está tendo um processo de reaproximação do Poder Legislativo com a população. E esse espaço aqui é fundamental para que a gente consiga, pelo menos em parte, atingir esse objetivo. Vereador Carlinhos, você é Carlinhos do PT, mas vai virar em breve Carlinhos do PDT. Como é que foi essa mudança? Então, como estava dizendo para você antes do início do programa,
praticamente a metade da minha vida foi filiado no PT. Eu tenho 34 anos de idade e desses 34, 16 anos fui filiado no PT. E estarei filiado ao PT até em março desse ano. Quando vem a janela. Quando vem a janela, muito para manter, se me permite, para explicar. Ideologicamente, continuo mesmo, mas para manter a coerência que a gente sempre procurou ter. Eu sou apoiador do deputado Allan Kardec, atual secretário de Cultura do Também Estado. já foi do PT. Que já foi do PT. É um grande amigo meu, de antes, inclusive, dele ser vereador. E continuei apoiando e apoiei a candidatura à reeleição dele em 2018 agora. Então isso dentro do PT me causou algum mal-estar. Então, para manter a coerência, a gente vai fazer a migração partidária agora do PT para o PDT e para colocar o nome aí na construção de uma chapada melhor que a gente sonha, que a gente quer e que a população merece. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Boas horas. Obrigado, eu. Paulo Bonfim, obrigado também. Por nada. Obrigado a você que mais uma vez acompanhou aqui o Amplo, Geral e Restrito no Facebook. Espalhe, fale de nós, que nós voltaremos em breve. Semana que vem tem mais entrevista. Até lá.